Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Olá pessoal, eu me chamo Ronaire Nunes. E eu sou Thalita de Souza. Hoje a gente está aqui para apresentar para vocês uma edição do podcast do Correio, especial 63 anos de Brasília. Agora eu falei certo, Thalita? É, certíssimo. Abrindo a caixinha de memórias do Correio Brasiliense e de Brasília. É isso aí. Bom, para quem tá um pouco perdido, a ideia do podcast especial do Correio, 63 anos de Brasília, é bem simples. Ouvir as pessoas que trabalhavam no Correio e ajudaram a contar a história de Brasília. Afinal, tanto Brasília quanto o Correio nasceram no mesmo dia. E eles são o quê? Gêmeos. Exato, irmãos gêmeos. Assim como a gente, Thalita, a gente tá tão conectado que aqui a gente já tá no nível de gêmeos. A gente passa tranquilamente. Mas deixa eu explicar pra vocês, caros ouvintes e telespectadores, né, que também estão nos assistindo. Isso. O Correio esteve lá desde o momento que JK subiu na rampa do Palácio do Planalto até os dias atuais, contando as notícias, tudo que aconteceu no Brasil e no mundo de uma forma dinâmica e contando através de pessoas, profissionais que estão aqui todos os dias, tentando, da melhor forma possível, trazer informação. É isso, né? De uma maneira bem artesanal, de uma maneira muito cheia de curadoria, né? E aqui nós temos duas pessoas que nós estamos recebendo aqui hoje que é mestre nisso, de fazer essa curadoria, de dar suas opiniões, né? De editar opiniões também e de trazer aí um bastidor tanto na música, na cultura, quanto também na política e em diversos assuntos aí que perpassam Brasília e o Brasil, né? Mas espera aí, Thalita, a gente tem de apresentar. Estamos aqui, caros ouvintes, com duas lendas da redação do Correio Brasiliense. Lendas, a cara da Rosane. Severino Francisco, subeditor de cultura. Seja bem-vindo, Severino. Uhul! Prazer. E Rosane Garcia, editora de opinião. Muito bem-vinda, Rosane. Obrigada. Ícone! Bem-vindo, pessoal. Pessoal, obrigado. Já falam pessoais aqui, Thalita, socorro. Acabou de sair de uma entrevista com a Acabei Haddad. de sair da entrevista com a Haddad, não posso errar português de forma alguma. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui e sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Eles estão tímidos ainda, Thalita. Daqui a pouquinho. Vamos desconstruir, gente. Vamos desconstruir essa timidez. Porque, Rosane, eu já quero começar com você, perguntando um pouco para você me contar como que você chegou no Correio Brasiliense, como que começou aí sua relação com o jornal, sua paixão pelo jornalismo. Olha, eu cheguei, assim, começo é que eu cheguei aqui antes da inauguração. Então, Isso que é participar mesmo. então toda a minha vida tá enraizada em Brasília. Eu não tenho outro lugar assim. Eu nasci no Rio de Janeiro, muito próximo da Portela, portanto eu sou portelense doente. Que fique claro. Fique claro. E aí o que aconteceu? Meu pai veio transferido, eu estudei aqui. Passei a vida inteira estudando aqui, fiz toda a minha vida aqui. Quando eu me formei em jornalismo, pelo CEUB, hoje é UniCEUB, eu fiz estágio aqui. Isso foi em 1981, que eu fui estagiária. Caramba. Ou seja, 20 anos, a cidade tinha completado 21 anos. E aí fiquei aqui, fiz estágio, trabalhei aqui, depois em seguida fui contratada. E no primeiro momento eu só fiz estágio na área de cidade, mas logo que acabou o estágio eu passei para a área de nacional, né? Não fiquei na editoria de cidades. E aí o Alfredo Blizini me colocou para cobrir terra, índio e igreja. Eram 3 temas bem polêmicos, no regime ainda da ditadura. Então era muito bom, porque para escrever sobre índio, escrever sobre terra, você tinha uma certa liberdade, né? Os verdinhos não corriam atrás de você. Então era muito bom. Então, foi isso. E aí, quer dizer, eu fiquei aqui até 86, quando daí eu fui chamada pelo Gilberto para trabalhar na Folha de São Paulo. E aí também foi um momento interessante para o meu aprendizado como profissional. Sim. Né? Aí, depois voltei para o Correio. Aí depois eu saí do Correio e agora é a terceira vez que eu estou no Correio. Já pode pedir mude. Agora, o etarismo está aí solto, né? Então já estou na terceira, quinta idade pelo etarismo. Então eu espero que eu ficar aqui até enquanto puder. Isso aí. Severino, e você? Conta um pouquinho pra gente como é que foi sua entrada no jornal. É uma história que eu acho bem interessante, porque eu tinha acabado de ser demitido de um outro
trabalho, e a razão é que era uma equipe de pessoas muito jovens e que estavam engajadas numa formação de uma identidade de Brasília, né? Uma geração que era a geração do Projeto Cabeças, né? Começaram a surgir uma série de manifestações culturais importantes, né? Naquela onda da redemocratização, né? E aí eu fui participar de um debate sobre jornalismo cultural, do qual participava o editor, o redator-chefe do Correio Brasiliense, Oliveira Bastos, né? Agora eu não sabia quem era Oliveira Bastos, nada. Então começou o debate e aí rolou uma discussão entre ele e eu, né? E foi eu não me lembro nem mais o que é, mas foi uma discussão ríspida, não é? E ele era muito debochado, né? Ele era paraense, era muito debochado. E eu não sabia, botei para rachar, entendeu? E eu não sabia quem era Oliveira Bastos, né? Um cara brilhante, né? Oliveira Bastos era amigo de Oswald de Andrade, amigo de Glauber Rocha, né? É um cara cultíssimo, ele era professor de latim, né? E ao mesmo tempo muito irreverente, né? E aí passaram 5 minutos, ele me cutucou assim e falou assim: Francisco, a partir de amanhã você vai trabalhar comigo. Aparece lá no Correio Brasiliense, você vai trabalhar comigo. Né? Foi uma coisa surpreendente, né? Porque foi uma rápida polêmica, assim, bem quente, né? Foi uma sabatina, né? Aí eu vim trabalhar no Correio Brasiliense, né? E aí ele me deu uma matéria, né? Que era para cobrir uma performance de uma bailarina aqui de Brasília, Gisele Rodrigues, né? Então, eu fui para a rodoviária, né? Era uma personagem de uma mulher que enlouquecia, delirava na rodoviária, né? Sobre Brasília e tal. E aí era no finalzinho da ditadura, né? Então a polícia baixou, prendeu todo mundo, só eu e o fotógrafo que não fomos presos, né? E aí fiz a matéria e ele gostou muito, né? Excelente, pronto. Aí fiquei no Correio, né? Passei uma década assim no Correio, depois eu saí e voltei em 2005, estou aqui até hoje. O Oliveira era muito interessante. Muito, muito. Ele era aquele tipo da pessoa que perdia o amigo, mas jamais a piada. Né? Ele falava Tipo de pessoa que eu gosto. Ele falava sobre um amigo dele, né, de jornalista, né, que ocupou cargos importantes. Ele falava assim: eu ensinei a ganhar dinheiro, só não ensinei a escrever. É isso. Ele era ótimo mesmo, ele era... Pelo que vocês falaram, mais ou menos a sua primeira passagem e a entrada do Severino estão perto ali, né? Porque você estava no fim da ditadura. Você veio aqui em 81. Foi exatamente em 1980. Eu cheguei em 81 como estagiária. É isso. Vocês chegaram a se cruzar naquela época? A gente se cruzou aqui e nos cruzamos no Jornal de Brasília também. Que legal, gente. E aí, como é que é a convivência, assim, tantos anos assim? Ele é intelectual, não é o meu caso, eu tenho que me recolher. Ele é intelectual, ele sabe tudo, cara. Falou de arte, falou de... A pessoa peitou o Oliveira Bastos. O cara tem um apartamento de livro, né? O cara tem qualquer livraria de Brasília pede pro Severino. Não, você vê. Houve uma época que sim. Eu tinha, sei lá, olha, eu tinha livro, eu tinha um livro em uma casa, né, que eu não morava lá. Eu tinha uma biblioteca imensa, né? Desde os 16 anos, 15 anos, assim, eu comprava livros, né? Gente. Porque, na verdade, assim, o meu pai, eu vendo um vídeo outro dia, eu descobri que o meu pai talvez tenha sido o primeiro cronista de Brasília, porque
Existem outras pessoas que começaram a escrever no jornal, né? Sim. Crônicas no jornal, não foi meu pai. Mas ele escrevia crônicas em versos, né? E vendia em folhetos. Ai, de maneira falando independente. sobre o Tipo cotidiano. cordel? Cordel. Ele era um poeta de cordel, mas que tinha uma formação erudita autodidata. Né? Então, que o dinheiro dele ele contava em livros e revistas, né? Quantas revistas, quantos livros ele podia comprar. Então, o muito interessante é que eu vi que na década de 50, né, ele já falava da questão ambiental, né, versos Incrível. contundentes que parecem escritos. Eu publiquei já várias crônicas sobre isso, né, sobre o desmatamento, né, sobre a Amazônia, a destruição da Amazônia, né. Tem uma que é assim, falando sobre a derrubada das matas, né? Primeiro uma machadada, depois e a árvore bela e copada continua resistindo. Depois começa rangindo como cana na esteira. E na hora derradeira ainda se ouve um estalo. A morte, a queda, o abalo. E adeus, mata brasileira. Meu Deus. Nossa, isso. que lindo. Caramba, E, que gente, forte. a Mariana acabou de me lembrar que a crônica está disponível no blog do Severino, de domingo. Quem quiser, é só ir lá e ver. Não é isso, Mariana? Isso. Fechado. É isso. E aí eu acho Lá engraçado. tem muitos versos sobre Brasília, né? Sobre Sim. o cotidiano. Eu acho que o Severino, assim, de todos, é o que mais aborda Brasília, assim. A do B também, né? Aborda bastante quando ela faz o artigo dela. Mas eu acredito que de todos, o Severino é o que mais aborda mesmo. E eu acho engraçado, assim, tal pai, tal filho, né? Se o pai dele era cronista aqui, Você viu né? que de fofo? Brasília, sim. Você acha que foi muito... enfim, não sei, né, quais são as suas outras raízes, né, da parte da sua mãe, mas você acha que veio dele essa sua vontade de escrever e de falar de cultura e falar de música? Como é que foi isso daí na sua vida? Sim, com certeza, né? O meu pai assim, eu sinto como se fosse assim, alvo de um bombardeio, né? O tempo inteiro ele falava muito bem, ele era pastor presbiteriano, né? Então muitas pessoas assistiam aos sermões dele não porque tivesse algum interesse em religião, de outras religiões, mas porque achava divertido, né? Era assim, parecido assim com aquelas aulas de espetáculos do Ariano Suassuna, Sim, né? nossa. Assim, era o sermão embolado, ele ia fazendo associações livres, né? Muitas histórias, né? E uma verve, né? Então, ele me bombardeou de cultura nordestina e de cultura, né? Então, com certeza, essa relação com a palavra, né? E com a cultura vem do meu pai. Sim. Perfeito. Thalita, eu queria perguntar agora para a Rosane um pouco sobre como é o dia a dia na editoria de opinião. Como é que... Enfim, o que acontece lá? Olha, lá, assim, você tem uma tensão silenciosa. Bem silenciosa. Porque assim, todo mundo diz que o jornal vai acabar, que o jornal não tem mais nada a ver, né? Que agora tudo é virtual. Mas é enorme a demanda por espaço para poder publicar artigo. É impressionante. Eu estava conversando agora com o senhor da área técnica, porque meu computador deu um problema. Eu falei, olha, aqui não tem o espaço que nós temos aqui dentro do e-mail, da caixa de e-mail, né, do jornal, é insuficiente. Eu, a cada quinzena, eu tiro mais de 5.000 e-mails. Caramba! Tem que jogar fora. E, assim, eles têm uma demanda muito grande, porque as pessoas querem aparecer. E é muito interessante o que eu ouço. Não, é importante que saia no Correio Brasiliense. Então, é pessoas de várias partes do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, interior, Minas, e no interior, é muita gente. E tem leitor que, por conta de ter o telefone no jornal, liga também porque ele acha que é importante que a carta dele saia no espaço do leitor. E ele não é de Brasília.
Tem esses leitores que não Caramba. são de Brasília. Então, é muito interessante essa contradição. O jornal vai acabar, mas eu quero meu artigo publicado antes. Né? Exato. E, se possível, repetido. Então, eu acho que isso é muito interessante. Isso valoriza muito, não só o jornal, mas a própria editoria em si. E a minha caixa de telefone, agora, hoje, tem mais de 1.300 contatos. Gente. 90% não são meus amigos. São leitores, são pessoas de assessoria que enviam cartas, enviam pedidos, O enviam WhatsApp da artigos. Rosane deve ter Uma loucura. 500 conversas Uma não lidas. loucura. O meu WhatsApp é lotado. Então, assim, e são essas pessoas. E é muito interessante quando você vê, e você nota pela forma com que elas conversam, que elas têm interesse mesmo que saiam. Né? O jornal tem uma importância, por quê? Porque ele está muito próximo do poder. Você vai no Congresso, nos ministérios, pode faltar qualquer jornal, mas não vai faltar o Correio Brasiliense. Sim. Né? É um jornal que essa proximidade com o poder federal, né? com os 3 poderes, dá a ele mais importância. Às vezes, nem tanta importância tem a decisão desses poderes, mas o jornal tem importância para eles. Né? Então, essa coisa é muito interessante. E assim, você tem que ter muita paciência, tem hora que você está assim, enlouquecido de coisa para ler, e aí chega Imagina, gente. Rosane, vamos lá, querida. Eu não sou querida, de verdade. Eu amo. Não sou a querida de verdade, porque ela nem sabe quem eu sou. Mas aí eu digo, sim, pois não, querida, vamos lá. O que eu posso ajudar? E é isso que acontece muito. Então, eu acho que é bom, assim, a editoria é boa. Ela é tranquila para você trabalhar nesse aspecto, mas tensa, porque te atrapalha muito esse tanto de ligação, esse tanto de pessoa querendo falar ao mesmo tempo. Aí atrapalha. Rosane, eu queria voltar um pouquinho no tempo antes de você virar subeditora de opinião, né? Você trabalhou muito tempo como repórter, né? E cobriu aí, como você falou, lá, indígenas, negros, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como naquela época, qual era a conjuntura daquela época e o que trazia, assim, de dificuldade e também de avanços, né? A gente já falar sobre a causa indígena, né? Qual que era a diferenciação, porque a gente estava no SEDOC. Que é tão importante hoje, né? A causa indígena. Exato. E a gente estava no SEDOC semana passada e a gente estava vendo algumas matérias e algumas pessoas já no início de Brasília, né? Ou ali na década de 70, já tratavam os indígenas com essa marginalização, né? Querendo tirar eles mesmos da sociedade. Então, como que era aquela conjuntura? Qual que era a sua dificuldade? Ou você vê que era mais fácil? Os últimos anos aí, né? Já tinha garimpo, obviamente, nas décadas ali, né? 70 e 80, mas os últimos anos, né? Que a gente teve essa desconstrução, né? Ambiental aí. Política... Exatamente. O que você vê aí de diferença entre essas épocas? Olha, diferentemente do que aconteceu 4 anos atrás, né? Os militares na época, né? Quer dizer, você teve um grande militar que foi o Marechal Rondon, né? No século XIX, né? Que ele estava fazendo a abertura de vias telegráficas num país e tal, e ele se deparou com essas populações, né? Ribeirinhas, quilombolas, e ele fez questão de respeitar essa diversidade étnica que tem no país. O mesmo no período, quando os militares tomaram o poder, o que aconteceu? Essa questão, ela foi deixada de lado. Aparentemente, ela não teria importância. E foi por meio dela que muitos jornais usaram o tema indígena para poder denunciar algumas bobagens que a ditadura, atrocidades que a ditadura fez. E havia uma relação, e as pessoas sempre com muito de olho no país em relação aos direitos humanos. Então não podia, porque as ONGs estavam muito ativas, o pessoal do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento estava muito ativo, porque eles tinham um viés de preservar, de respeito aos povos originários e aos povos tradicionais, coisa que a gente ainda não aprendeu a ter nem a respeitar, né? Então eles não queriam, tinha o pessoal, tinha antropólogos do Brasil, né?
Betty Mindlin era uma, né, que trabalhava para uma dessas instituições internacionais e que ela era antropóloga. Então, tinha um olhar bem cuidadoso sobre a população indígena. E eles não queriam ofender as populações indígenas, por mais que houvessem atrocidades. Teve casos aí, tipo Hiroshima, na área do Nambiquara, Nossa. por exemplo. Então eles não Né? queriam que viesse à tona. Não é que viesse à tona. Eles queriam fazer essa reparação porque, Sim. porque o banco contribuía com recurso e isso pesava Sim. no final das contas públicas, né? O dinheiro que vinha dessas instituições. Então era muito fácil você denunciar e eles tomarem alguma providência. Diferentemente, nos últimos tempos, as pessoas os governos não só ficaram indiferentes, como não agiram a favor desses povos indígenas. Exato. Está aí a razão dessa tragédia, né, dessa monstruosidade, é uma barbárie. O que está acontecendo com os Yanomamis, com o Munduruku e com várias outras populações que estão na região do Pará. Né, você tem o Yanomami em Roraima e Amazonas, e não foi nenhum favor, né, é uma terra que era deles. Tanto é que, salvo engano, no início da ditadura, antes de 60, Castelo Branco era presidente, foi eleito presidente, né? E aí tinha o Estatuto da Terra, ele não desprezou aquilo, e se fosse considerado uma parte, os estados onde houvesse uma população indígena muito superior à não indígena, aquilo ali poderia ser considerado um estado. Sim. Isso causou arrepios, porque daí iam pensar que a integridade do território nacional estaria ameaçada. Não estaria. Né? Eles são indígenas. Mas também desconsideraram, ao mesmo tempo, a importância que esses indígenas, que esses povos originários tiveram na definição das fronteiras do Brasil. Você tem os Cadiel em Mato Grosso que ajudaram na luta pela preservação. Teve os índios no Acre que ajudaram a incorporação do Acre ao território brasileiro. Exato. Então, tem vários momentos históricos que esse Brasilzão desse tamanhão todo teve uma importância, precisou muito desses povos indígenas. Eles estavam ali nas fronteiras e eles defenderam o território dele. Quando eles decidem defender a territorialidade deles, estão defendendo o território nacional. E eles se sentem brasileiros também, ainda que a maioria dos brasileiros não os respeite. Exatamente. Entende? Você não vê o índio sair para provocar ou para fazer uma ocupação. Não vê. Ele quer o território tradicional dele. Hoje é dramática a situação, e foi muito importante, porque na época o Correio tinha muito espaço para isso. Eu trabalhava e nunca me faltou espaço para trazer. É isso que eu ia perguntar, se era só uma notinha ou era muita coisa? Eram matérias mesmo, matérias grandes, tanto na questão agrária quanto na questão indígena. O Correio sempre deu muito bom espaço, eu não tenho o que queixar. Não fosse isso, os outros jornais não teriam me lido e nem me chamado para eles. Sim. Entende? Foi muito bom espaço que eu tive para fazer essas matérias. Na questão agrária, em 1985, quando Tancredo, na campanha, anuncia a nova república e foi criado o Ministério da Reforma Agrária, foi muito interessante. O Sarney cumpriu o projeto do Tancredo para o país. Só que você tinha... a UDR já estava se armando já antes mesmo de ser previsto a Assembleia Constituinte. Eles já estavam fazendo campanha contra os trabalhadores rurais sem terra. Essa batalha dos trabalhadores rurais sem terra não é de hoje, né? E por que eles faziam isso? Porque as terras, né, sempre teve, a partir da história do Brasil, as capitanias hereditárias têm poder político quem tem terra. O dono, quanto maior for a sua propriedade, maior é o seu poder, né? É uma relação direta. Então, você tem aqui no Brasil ainda muitos latifúndios e que são áreas que não têm aproveitamento, não tem uma produção. Sim. Né? Hoje, com o agronegócio, é claro que isso diminuiu, óbvio que sim. Porque está aí, ganha muito mais dinheiro plantando do que deixando a terra como reserva de valor. Mas ainda há muita injustiça na relação da terra, há muita injustiça em relação aos povos indígenas. Porque é a mesma coisa de alguém chegar, invadir sua casa, te botar para fora e dizer, não, o dono sou eu. Não é verdade. Exatamente. Eles estavam aqui primeiro. Tanto é que são reconhecidos como povos originários. Exato. Né? Mas houve um enfraquecimento total ao longo dos anos.
como é que se diz? A FUNAI perdeu completamente os recursos financeiros. Eu conheci uma FUNAI que tinha área de educação muito ativa para educação bilíngue, que tinha sertanistas importantes trabalhando. Era Sidney Possuelo. Eram tantos outros, sabe? O Hering, que o pai dele dá nome aquela área verde que tem, aquela reserva verde que tem no Lago Sul, sabe? Então, tem várias coisas assim, eram coisas muito importantes, as pessoas eram muito importantes naquela época para fazer esse embate e essa defesa. Um laudo antropológico bem feito jamais era questionado. Exatamente. E Justiça depois virou não tudo tinha, questionável. A justiça não tinha dúvida de que aquilo era verdadeiro. O Exército Brasileiro sempre foi o melhor organismo de Estado para fazer a demarcação das terras indígenas. Então, o que se vê hoje é uma oposição orquestrada contra esses povos a partir do próprio Estado. Sim. Quando a própria Constituição deu prazo de 5 anos para que todas as áreas fossem demarcadas. E vale chamar a atenção o seguinte, os territórios indígenas somados, eles representam menos de 15% do território brasileiro. Ou seja, Pouquíssimo. Vamos dizer que sobra 85% de território brasileiro para que haja justiça social, justiça econômica, que não haja fome. É necessário aquelas terras indígenas? Óbvio que não. É necessário política que privilegie essas demandas da sociedade. É isso. É isso. Muito bem. Severino, saindo dos poderes, né, do governo e tudo mais, indo mais para a área de cultura, eu acho que para todo mundo que vê, Thalita, um repórter que trabalha com cultura por tanto tempo, uma dúvida que pode chegar e que eu quero perguntar para o Severino qual foi o momento mais marcante dessa sua cobertura durante todos esses anos? O que não te sai da memória? Olha, acho que são muitas coisas, né? Porque eu acho que eu acho um privilégio, né? Você estar na capital de um país, né? Que está se construindo, a cidade recém-construída, né? Eu comecei a trabalhar em 78, né? A cidade tinha 28 anos, né? Então, eu acho que o jornalismo cultural é muito importante em qualquer lugar, mas nessa cidade é particularmente importante por isso, né? Então, porque o jornalismo, nessa circunstância, o jornalismo cultural, ele não só registra os fatos, né? Não só documenta os fatos, mas algumas vezes ele interfere nos fatos, né? Eu dou como exemplo, por exemplo, aquela área do Museu da República, né? Até aquele momento ela não estava construída. Ela foi construída graças a uma campanha, né? Que não foi só eu, né? Vários jornalistas fizeram, né? Pessoas que faziam jornalismo cultural, que legal. Fizeram uma campanha para que aquilo fosse construído, né? Eu liguei para o escritório do Niemeyer, né? Pedi os croquis, né? Então, pedi que ele escrevesse um artigo. Então, isso mobilizou. Claro que não é só o jornal, né, que tem esse poder, né? Mas, assim, de mobilizar, né? O CCBB, por exemplo. Existia o CCBB no Rio de Janeiro. Uma amiga minha foi ver, falou assim, nossa, é maravilhoso, por que não tem em Brasília, né? Aí fizemos outra campanha para que o CCBB viesse para Brasília, né? E também os artistas, né? É muito importante para um artista iniciante, né? Exato. Ter uma cobertura, né? Ter uma crítica, né? Sobre o seu trabalho, né? Então, eu acho que então, mas eu fugi da sua pergunta, né? Então, teve muitos momentos marcantes. Eu acho que eu vejo, para mim, o privilégio no sentido de que eu pude entrar em contato com pessoas que naquele momento, eu acho que é um dos momentos mais ricos do Brasil, né? Um dos momentos, momentos de ápice do Brasil, né?
três gerações modernistas se encontraram, né? A geração do Drummond, a geração de João Cabral, né? A geração de Glauber Rocha, a geração de Torquato Neto, né? E aqui em Brasília, né, a gente tem o privilégio de ser contemporâneo de Atos Bulcão, né? Então isso... Não, mas assim, uma coisa que me ocorreu agora é que estavam fazendo um livro sobre o Atos Bulcão, né? E aí mostraram para o Atos, né, e tudo. E aí ele falou assim, não, tá muito legal o livro, mas eu quero uma biografia minha escrita por Severino Francisco. Eu acho que para mim é prêmio ESSO, né? Sim, assim, porque com certeza. Não Que luxo, hein, Thalita? Cara, não existe quase eu prêmio. consigo imaginar. Existe quase prêmio para jornalista cultural, né? Então, exato. Eu costumo brincar assim que a gente ganha prêmio osso, né? E aí, esse aí, né? Então, eu acho que é uma distinção, né? Uma coisa assim. Eu acho que são muitos privilégios, né? De conversar com pessoas. Entrevistei João Cabral de Melo Neto, entrevistei Manuel de Barros, né? Entrevistei Rubem Braga, né? Nossa. Então, isso para mim que é um prêmio, né? Que são pessoas que a quem eu reverencio essas pessoas, né? Assim, não é uma questão de tietagem, né? Assim, mas de respeito, né? Pelo que elas representam, né? Para mim, a cultura a minha relação é assim, seja com os vivos ou com os mortos também, a cultura é muito viva. Eu falo assim que é a internet espiritual, né? É verdade. Faço várias entrevistas mediúnicas, né? Assim, eu fico com tanta vontade de conversar com mas é uma conversa, né? Que eu faço entrevistas mediúnicas com vários personagens, né? Padre Antônio Vieira, Nelson Rodrigues, né? É isso aí. E, Thalita, o Severino tava contando, eu fiquei com a dúvida, quem de famoso tu queria que te pedisse pra escrever um livro? Quem de famoso? Poxa, Te peguei de surpresa. pegou de surpresa. Não sei responder. Tudo bem, não Eu tem acho que problema. eu não consigo conceber isso, sabia? É verdade, mas o Severino viveu essa experiência. Viveu essa experiência. Chique, hein? E foi chique. Aproveitando, eu queria te perguntar o que tu tava cochichando ali. Compartilha com a gente. Não, a Mari, ela trouxe aqui o ponto de como que foi você entrevistar o Rubem Braga e depois virar cronista aqui do Correio. Tá. Não, olha só. É interessante, porque as duas questões estão conectadas, né? Porque eu trabalhei com a Ana do Bem em outros jornais, né? E aí quando eu vim para cá, ela falou assim, não, eu queria que você escrevesse estava fora há algum tempo do jornalismo, eu queria que você escrevesse crônicas, assim, para você se apresentar, as pessoas saberem quem você é, né? Aí eu falei assim, poxa, o que eu vou falar, né? A primeira crônica, né? Falei, poxa, tem que ser uma coisa legal, assim, né? Tem que ser uma coisa marcante, forte, né? Para conquistar. E aí eu lia, né? Assim, os escritores modernistas, né? Os artistas modernistas me impactaram muito, né? Então eu lia Rubem Braga, lia Nelson Rodrigues, né? Graciano Ramos, Guimarães Rosa e tal. E aí, quando nessa fase, né? Depois aí, quando o Oliveira me contratou, né? Eles sempre me davam matérias importantes na área de cultura. Falaram assim, olha, Rubem Braga está chegando aí. Já marquei com ele e com o produtor dele, né, e tal, para você ir lá às 9h. Aí eu fui, eu e uma grande fotógrafa, né, Mila Petrilo, uma amiga minha, fomos lá entrevistar o Rubem Braga, né. Aí chegamos no hotel, né, e vai ser, o editor já falou, vai ser uma página, entendeu? 2 páginas, beleza. Aí eu criei aquela expectativa e tal, né.
Aí cheguei no hotel, falei com o cara da portaria, né? Ele falou assim, Rubem Braga está dormindo. Na hora marcada, né? Gente. Aí eu falei, Mila, vamos embora, né? Aí fomos embora. Aí eu falei assim, não, mas ele marcou a entrevista, né? Aí voltamos lá, aí subimos, né? E aí o cara da portaria falou assim, olha, o Rubem Braga falou que é para vocês subirem. Aí subimos e a Rubem Braga com cara de poucos amigos. Aquela cara que acabou de acordar. Acabou de acordar, de pijama, né, e tal. Oi, Rubem Braga, tudo bem? E tal. Aí, em suma, foi um desastre a entrevista, né? Assim, ele respondia de forma monossilábica, né? Assim, tem até uma foto que a Mila tirou, assim, ele coçando a cabeça, assim, ai, que saco, né, e tudo. Aí, acaba logo! Depois da terceira pergunta, eu falei assim, ô, Rubem Braga, eu acho melhor a gente interromper aqui e voltar numa outra hora, se desculpe essa interrupção abrupta, assim. Ele falou assim, não, vamos fazer agora. Aí eu fiz mais umas 2 perguntas e encerrei a entrevista. Falei, tá muito bom, tá ótimo aqui, Rubem Braga e tal. Acho que deu. Voltamos pro jornal e eu fiz... Aí eu contei, eu estava frustrado, né? Meio frustrado, meio indignado por ele não querer falar e tal. E aí fiz 40 linhas, né? E, assim, bem corretas, né? Sobre o que ele falou, algumas coisas que ele falou e tal. O que era para ser uma página virou 40 linhas. Nossa. Aí eu terminei assim... falei, mas eu vou dar uma sacaneada com ele. Aí terminei assim, e no mais deixemos o cronista em paz, né? Assim, e aí foi lançado um livro dele há algum tempo atrás, contando que um escritor jovem mandou um questionário para o Rubem Braga e perguntando assim, que conselho você daria aos escritores jovens? Aí ele falou assim, que deixe os escritores velhos em paz. Né? Aí eu fiz a crônica, contei. Isso ficou um trauma, assim, para mim, sabe? Assim, uma frustração, né? Porque você já admirava antes. Exatamente, né? Ficou um trauma. Mas isso acontece com todos os jornalistas, Sim. né? Bom, mas enfim, aí eu exorcizei esse trauma nessa crônica, né? Que eu contei, assim, jocosamente, tudo que tinha acontecido, né? E aí eu termino a crônica assim, amigos, e contei essa história também do livro, né? Que ele tinha. Eu falei assim, amigos, não sei se vocês perceberam, Rubem Braga me plagiou descaradamente. Olha, por favor... mantenham essa informação sob o mais absoluto sigilo. Então, foi muito legal, porque eu me livrei disso, né? Virou uma piada isso, né? Virou uma coisa divertida. Exatamente. Que história, hein, Thalita? Se eu me alonguei. Não, imagina. Rony, eu tava pensando aqui, olha só, né, como a gente aprende, O né? quê? Porque você viu a autoestima do Severino, né? Que primeiro ele falou assim, vamos voltar outra hora, né? Ele já tava meio indignado. E aí depois ele ainda arranjou um jeito de dar a volta por cima. E aí eu fico pensando, a gente tem essa dignidade? Olha... Nós jovens? Olha... Sabe quem também tem? Não sei te responder. Não, Rosane com certeza tem. Desculpa, eu já falei muito, mas deixa eu falar só sobre isso. É porque, nessa época, eu polemizava muito com os entrevistados. E quase que eu dei uma bronca no Rubem Braga. Assim, já pensou? Qual eu me arrependeria pela vida inteira, entendeu? Assim, em suma, eu brigava com a notícia. Né? Mas... ainda bem que eu não fiz essa eu acho incrível. Deu tudo certo. Rosane, eu também, a Rosane também é de brigar também, né? Mas eu não sabia disso. Que história é essa, Thalita? Eu queria que você contasse, Rosane, aquela vez que você foi cobrir, falar com um ministro, aquela história, né? Se você não se importar, que você foi falar com um ministro e aí você e uma outra colega estavam entrando na portaria e o porteiro fez questão de chamar sua identificação e você simplesmente não deixou barato. Deixa ela contar a história, tu tá contando toda a história. Não, é porque, na verdade, é o seguinte, essa coisa de racismo tá aí, tá colocado, né? Então, foi 1982. Eleição,
Figueiredo tinha dito a célebre frase, né? Que quem ganhasse levava, senão ele prendia, arrebentava. E Gilberto Mestrinho estava chegando, eleito pelo Amazonas, estava chegando, era o primeiro governador do MDB, oposição, que viria conversar com Figueiredo. Né, que ele falou que ia receber todos os eleitos. E aí a gente vai para o aeroporto, chegamos lá, começou a juntar, porque era plantão, né? A última notícia que tinha do dia era essa. A conversa de Gilberto Mestrinho com Figueiredo. E aí foi todo mundo para o aeroporto esperar. Quando a gente viu, tinha muita gente. E aí a gente falou com o assessor, falamos, olha, era melhor pedir a sala VIP, porque aí todo mundo fica acomodado, não vai ter atropelo, né? Ninguém vai dar para todo mundo perguntar. Aí, tudo bem. Na hora que eu vou passar, Ana Terra era da Globo, ela é uma gaúcha maravilhosa. E aí, mas naquela tinha muito equipamento para carregar, né? Tinha uma mala grande, tinha que carregar pau de luz, tinha que carregar a câmera que era pesada, aquilo tudo. Então passa uma comitiva, né? De técnicos e passava. Hoje não é tudo fácil, o celular resolve tudo. E aí, na hora que eu fui passar, a moça do aeroporto bateu a porta. Aí a Ana Terra olhou assim e falou, o que foi? Falei, a moça que quer deixar eu passar. O que é isso, rapaz? Ela é jornalista. Deixa ela passar. Aí eu passei. Aí eu falei baixinho assim para ela, olha, desculpa, apesar da cor, eu aprendi a ler e escrever. Me formei. Deu o recado. Deu o recado. Foi muito agressivo o que ela fez. Sim. Eu não ia repetir a agressividade dela, mas deixar um recadinho no pé do ouvido valia a pena, né? Então, Debochado. Porque é falta de respeito. Demais. Não se faz isso com ninguém. A régua não pode ser a cor da pele, para nada, para nada. E aí eu comecei a perceber o quanto era complicada essa história, né? Então, de ser negra e estar ali, você tinha que estar bem arrumada, porque senão podiam te confundir, achar que você era Tem que uma estar um mané padrão qualquer. melhor do que os outros, né? Você tinha que ter... Mas não era isso, não era importável, não era isso que era importante. O importante era que trabalho que você ia fazer. Mas ainda assim, por melhor que você fizesse, não valia nada. Sabe? É muito ruim. E isso ainda hoje existe. É claro que melhorou consideravelmente, sobretudo dentro do setor, né? Dentro da área da comunicação, dentro dos jornais, dentro da TV. Hoje a gente vê uma população negra tá ocupando a telinha. Sim. Mas não era assim. Não era assim. Havia, de fato, um processo de exclusão das pessoas negras nesses espaços. E assim, quando você chegava no aeroporto, 99% eram brancas. Você estava ali. Eu lembro que quando saiu o voto, que o voto ia ser contado pelo computador, né? O computador começou a aparecer. Então, o TSE ia dar as parciais das eleições. E aí, eu encontrei com a Glória Maria, na porta do TSE. Ai. Aí a gente ficou conversando. Éramos 2 negras só, para aquele montão de gente, para o país inteiro. Cara, absurdo. Esperando o resultado, porque a novidade era isso. Era o TSE passado os boletins de eleição. Era muito, sabe, uma coisa assim, agressiva demais. Hoje não, hoje está mais tranquilo, né? E assim, eu me importo pouco, né? Se vier apelar, a gente responde com delicadeza, mas não deixa de dar o recado. E não pode ser agressivo, você não pode ser. Porque aí vão dizer, já é pintado dessa forma. Isso aí é uma negrinha, por isso mesmo está descendo o morro, como se o povo que da periferia não tivesse valor. Então não é isso, você tem que ser educada também para poder dar esse tipo de resposta. E se aquela vontade que você tem de fazer alguma coisa a mais, você tem que conter. É isso. Você tem que conter mesmo, você tem que ter inteligência emocional, equilíbrio emocional para aturar uma coisa dessa. É isso. Ô, Ronaire, eu queria só dizer para aquela moça que estava lá no aeroporto que, infelizmente, nos desculpe, mas Rosane Garcia leu, escreveu e virou subeditora do Correio Brasiliense de opinião e manda e desmanda aqui no que sai nas páginas 8 e 9 do Correio Brasiliense. Lacrou por você, Rosane. Ela ficou sem graça, eu fico mesmo, porque assim, eu acho que jornal é uma coisa tão legal, eu gosto. Quando eu estava estudando, eu falei, eu quero trabalhar impresso. E nunca deixei de trabalhar impresso.
E eu acho que é uma coisa que é uma lição de vida para muita gente. Se tem jornal, é porque tem muita gente que trabalha junto. Sim. É verdade. Não é uma coisa que se faça sozinho. Né? E aí tem que ter a camaradagem, a colegagem mesmo, sabe? A solidariedade, um ajudar o outro para produzir. Porque é o teu produto, é o produto que te dá, que garante o teu pão de cada dia. Sim. Então é preciso ter isso. E nem sempre. Não adianta disputar. Não adianta disputar. Você tem que correr na mesma raia Uhum. para poder chegar lá na frente. Não adianta querer atropelar o outro. É bobagem. Quem faz isso acaba batendo com a testa no prego. Sim. Uau. É um Uau. conjunto. Pois Uau. é. Bom, eu não poderia pensar novamente em outro encerramento melhor. Nós tivemos a honra de receber hoje para contar um pouco da história do Correio Brasiliense, um pouco da história de Brasília, que são gêmeos. Severino Francisco, Rosane Garcia, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Thalita, Ficaria muito aqui obrigado. horas. Pois é, eu também, mas nosso tempo já tá aí esgotado. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Meia horinha. Eles também, gente, precisam voltar para a redação, porque Eles eles têm estão fechamento. fazendo o jornal de amanhã, então a gente não pode roubá-los por muito tempo. Caetano, muito obrigado aí do seu cantinho. Mariana, muito obrigado. É isso. Obrigado novamente, Severino. Obrigado novamente, Rosane. Eu quero grata a vocês. É a primeira vez que eu faço isso, hein? Olha, que honra! Que honra. Obrigada, gente. Foi um prazer. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima e tudo de bom. Tchau, tchau.